Vamos conversar com o professor Dilson. Pois é, professor Dilson, vamos bater esse papo sobre como anda o caso Braskem. Vou convidar o professor agora para a gente bater esse papo, beleza? Vamos lá. Cadê o professor? Deixa eu ver se ele chega por aqui. Olá, Marluce, tudo bem? Seja bem-vinda. Pronto, o professor ainda não chegou por aqui, mas assim que ele chegar, a gente já convida ele, tá bom? Vamos lá, então. O professor Dilson, professor da Universidade Federal de Alagoas, beleza? Já acompanha esse caso Braskem há muito tempo. Tem informações importantíssimas sobre, inclusive atualização. Pois é, vamos nos atualizar sobre esse caso. Então, você que morava na região ou que ainda mora no entorno, fique ligado aqui nessa live, porque você vai saber de informações importantes sobre a questão do caso da Braskem. Foram diversos bairros afetados aqui em Maceió, né? Inclusive, que foi internacionalmente conhecido, na realidade, e de forma negativa, o nome de Maceió ganhou o mundo, não só o país, certo? Vamos lá. Antes de qualquer coisa, o professor ainda não chegou, mas daqui a pouquinho ele está chegando por aqui e vamos bater esse papo. Antes de qualquer coisa, vamos conversar sobre o currículo do nosso convidado. Pois é, nosso convidado, professor Dilson. O professor Dr. Dilson é gestor em arquitetura, urbanismo e infraestrutura, um defensor do meio ambiente que utiliza do seu conhecimento e experiência para pontuar melhorias que diz respeito à arquitetura, urbanismo da capital de Maceió e demais cidades, beleza? Ó, já fiquem dando uma olhada aí, olha o currículo do homem, daqui a pouco ele chega pra gente bater esse papo, viu? Ele foi e é um dos principais denunciantes contra a situação da mineradora Braskem em relação aos bairros afetados pelo afundamento do solo e que obrigou mais de 60 mil pessoas a deixarem sua residência. Esse é o nosso querido professor Dilson Ferreira, que o ano passado, inclusive, se candidatou. Ó, o professor chegou aqui, ó. Muito bem, vou assinar pro professor Márcio Terto. Seja bem-vindo, Márcio. Sem mais, vamos chamar logo o homem. Professor Dilson, estamos aguardando o senhor aqui com ansiedade, viu? Seja bem-vindo. E aí, tudo bom? Tudo certo, professor? Algumas intempéries. Fazer só uma pergunta, tá o barulhinho aqui de ar-condicionado não? Leve, não dá nem para atrapalhar nada. Tranquilo. Tá me escutando? Tá me escutando? Muito bem. E o senhor tá me escutando? Tranquilo, vamos embora. Ótimo, perfeito. Professor, muito feliz de ter o senhor aqui novamente. A gente já bateu um papo no AmplifiqueCast, dentro do nosso estúdio, né? Foi maravilhoso, o papo foi muito legal. Tá lá, inclusive, se vocês quiserem dar uma olhadinha, faz exatamente um ano, né, professor? Mais ou menos um ano, isso. Mais ou menos um ano aí. Acho um pouquinho mais de um ano. Mas, um pouquinho mais, né? Perfeito. Acho que foi logo depois da Mina 18, né? Exato, de fato, foi bem pertinho. Foi bem pertinho. Isso mesmo, professor. A gente está muito feliz, né? O senhor já é da casa, a gente tem um respeito e um carinho muito grande pelo senhor, pelo seu trabalho, viu? Inclusive, esses dias a gente bateu um papo em uma visita técnica aqui no Gran Jardim com a Carol, professora Carol de Arquitetura e Urbanismo. As duas professoras Carol. São duas Carol, uma com K e outra com C. Isso. Pois é, a gente comentou que o senhor já é da casa, já tá por aqui, ó, nosso coração. Tamo junto. Assim, né? Aqui, ó. Não, mas tem várias formas hoje. É assim, aí faz só assim, aí hoje o pessoal faz assim também. Rapaz, eu tenho duas meninas, né? Então assim, tem uma de 11, vai fazer 12 e tem uma de 16. Cara, eu aprendo um monte de coisa com elas, assim. É cada sigla que elas fazem que todo dia é uma nova. Mas vamos lá. A Carol, ela é arquiteta, né? Da Faculdade de Arquitetura. Uma pessoa querida, uma urbanista muito responsável, assim.
ajudou a gente, inclusive no laudo dos flechais, né? Ah, Apesar de uma equipe não ter assinado, porque aí também tem a questão do que o pessoal tem medo, né? Alguns poucos assinaram, né, o documento. Inclusive depois vai falar aqui durante o tempo aqui, né? Que houve até meio que represália depois, mas toda Maceió, os urbanistas todos estão ajudando a gente nessa questão do afundamento dos bairros. E a Carol é uma que analisa e passa muito dado, os alunos também, então é querida, querida. coisa boa, professor. Fico feliz em conhecer pessoas do bem assim como vocês, viu? Inclusive, de repente, bater um papo depois com as professoras que são pessoas muito legais. Não, vale a Vamos lá. pena chamar, vale a pena. É verdade, é verdade. Professor, estamos aqui para bater mais um papo sobre a Braskem e fazer atualizações sobre o caso. Mas primeiro eu gostaria que o senhor falasse sobre o Start, que foi ali, se eu não me engano, por 2018, por ali naquela Isso. época que começou. Então eu queria falar um pouquinho do histórico e depois a gente começar a falar sobre as atualizações, tá bom? Se Bem, eu puder veja puxar, só, basicamente o que eu queria que o senhor falasse era justamente isso. Como o histórico. começou essa nova onda, né, de 2018 para cá, a falar sobre essa questão, porque é uma questão antiga, mas que voltou com Isso. tudo e começou a atrapalhar muito a vida de todo maceioense a partir dessa data, 2018 para cá. Conta um pouco para a gente Isso. sobre o caso Braskem. Isso, na verdade, eu vou voltar um pouquinho antes ainda. A Braskem, para quem não sabe, né, que antigamente era Salgema Indústrias Químicas SA, né? Era uma indústria química, né, do estado de Alagoas. E foi descoberto Salgema naquela região com perfuração de petróleo. Vários poços de petróleo pelo estado todo acabaram que furaram e o cara que fazia a perfuração, né, a empresa, descobriu um sal da broca. E aí foi investigar. E ele descobriu a jazida de salgema naquela região. E aí correu atrás, conseguiu a licença e, né, virou um grande empresário. Tem até a história dele, depois eu posso passar para vocês. Né? E aí o que acontece? Aí veio toda a negociação do Estado e tal. Naquela época, um governo, né, militar implementou a salgema e começou tudo errado, na verdade, porque implantaram uma restinga no Pontal, uma área de alta acessibilidade ambiental, implantaram a fábrica lá, né? Que era perto do mar, e você tinha como fazer um porto ali para poder fazer exportação, né, de todos os derivados da salgema, do salgema. Enfim, começou, né, já começou causando um crime, vamos dizer assim, né, ambiental, né? E depois disso, né, a gente já conhece a história toda, foram mais de 30 anos de extração, né? Só que chegou em 2018, teve alguns tremores naquela região, né? As minas se juntaram. Você tem uma mina aqui, outra aqui, e no meio tem uma parede. Ela simplesmente quebrou a parede e elas viraram uma mina só. Ou seja, você tinha duas minas, a parede do meio colapsou e virou uma mina só. Aí causou todo aquele problema que a gente viu no Pinheiro, né? Tubulações estourando, casa rachando, piscinas inclinando, né? E aí, tudo isso que a gente conhece, né? Veio depois de desdobramento todinho, veio o acordo, foi um acordo que foi feito, né? Para quem não sabe, sem as vítimas, né? Tá aí o Alexandre Sampaio sempre dando entrevista falando sobre isso, né? Enfim, começou o problema. Foi realocada, tirada, na verdade, mais de 60 mil pessoas, 14 mil imóveis, uma área gigantesca de 5 bairros. Então, assim, é algo que se fosse em outro país, eu acho que seria um escândalo, né? Um monte de gente seria, vamos dizer assim, processada, né? Mas aqui não, aqui nada aconteceu. Então, assim, começou lá atrás. E tem artigos científicos, né? Diversos artigos científicos que foram feitos depois, de brasileiros com alemães, com indianos e tal. Eu posso passar esses artigos também para você, né? Eu já postei aqui, que mostram, e aí fizeram uma sequência de análise, e aí vou explicar como é que se analisa, né? É o que a gente chama de interferometria, que é o quê? Basicamente é o seguinte: o satélite passa, aqui está, usei uma casa, joga, né, o infravermelho, detecta a altura, e fica passando, de tempos em tempos ele passa pelo mesmo ponto, e vai calculando se aquilo ali está afundando ou não. Claro, de uma forma grosseira, estou explicando aqui, né? Então, assim,
dados de satélite demonstram que a região do Bebedouro, a região que foi afetada, principalmente Bebedouro, já afundava há muito tempo. Há muito tempo. Tá? Então, porque ali tem 30 minas, né? Mais de 30 minas, na verdade. E, seguinte, Lobo, você tem ideia, o plano diretor de Maceió nunca teve no plano diretor mostrando essas minas. As pessoas moravam, né? Os mapas de Maceió não mostram essas minas, os planejamentos, os mapas de meio ambiente não mostram as minas, enfim, a gente tinha, né, algo meio que sabia que tinha extração, mas não sabia quantas eram. Então, quando veio o colapso, aconteceu tudo isso. Então, assim, um histórico seria isso. Aí, como eu falei, já tem histórico de afundamento dos bairros desde 2002, ou seja, muito antes do acidente. Professor, a situação é muito complexa, pelo visto, viu? A gente, enfim, que acompanha pelas notícias e tal, às vezes parece que há como a mina colapsou, às vezes parece que a imprensa colapsa também, e diz assim, opa, sumiu o Isso. assunto. Desaparece, Ninguém some, fala. ninguém fala de nada, absolutamente nada. E eu acredito que um dos grandes problemas, principalmente para pessoas como o senhor, profissionais como o senhor, que estão no dia a dia ali, né? Tentando compreender o que é que Isso. está acontecendo, como aconteceu e o desenvolvimento disso, tem um grande problema com dados, não é isso? Exatamente. Tentar pegar dados. Eu acredito que até por, não sei, posso estar falando besteira, mas com relação à própria empresa querer passar dados, porque ela permanece lá, né? A grande Ela não realidade. passa dados, né? Na verdade, os dados todos ficam com a Defesa Civil, né? É a chamada DCM, né? Defesa Civil de Maceió. A Defesa Civil é que fica com os dados. Entendi. Ela comunica para a população com aqueles mapas e só. A gente só tem aquele mapa. A gente não tem os dados brutos do mapa. Caramba. Você tem um mapa, mas você não sabe. Você fala, me dá os dados brutos? Não pode, é sigiloso. Como que pode um grande acidente como esse, de proporções gigantescas, que afetou 60 mil pessoas, né? E vem afetando, de certa forma, gente, 60 mil pessoas de forma direta, e os indiretos, né? E o impacto no trânsito, na mobilidade, no meio ambiente, na drenagem. Eu poderia passar aqui uma semana conversando contigo sobre os impactos que causou, tá? Fora as pessoas que estão, né, como a gente sabe, tirando suas vidas, né? Diversas pessoas, né? Então, o que acontece? Em relação aos mapas, não tem dados. Os dados que se consegue é através da Defensoria Pública, que muitas vezes pede dados, porque aí é a Justiça que vai lá pedir, né? E aí consegue. São os poucos dados que se tem acesso, né? Toda vez que a gente, que é pesquisador, né, ou qualquer outro pesquisador, venha vamos dizer assim, fazer algum questionamento público, né? Ou dar uma entrevista, ou apresentar um dado novo, é tido como maluco, mentiroso, não sabe o que está dizendo e tal. Só que, eu não sei se vocês sabem, saiu eu até coloquei no story, tá? Para quem quiser ir lá olhar. Saiu um novo mapa feito por pesquisadores, né? Que não se identificaram e que foi publicado no portal 082, onde ele coloca lá o seguinte, que botou no Google, viu, gente? Quem quiser acessar, acessa lá. Você clica no mapa, você sabe quanto está afundando. Acabei de colocar no story antes da live, tá? Clica lá, tá? Os pesquisadores colocaram no Google e qualquer cidadão pode chegar lá e clicar no mapa, escolher um ponto da sua rua ou qualquer coisa, né? E clica lá. É uma rua, é uma praça, é sua casa e tal. Você clica e você vai saber quanto está afundando por ano. E aí, voltando à questão dos dados, a gente da universidade não consegue ter os dados, né? Só que pesquisadores de outros estados e de outros países que têm base de dados de satélite estão conseguindo acessar os dados. Estão começando a colocar isso nas redes sociais, colocar escrever artigo científico,
colocar no Google como colocaram, enfim, não adianta esconder, porque a gente que pesquisa acaba achando os dados e consegue os dados. Então era muito mais fácil que a prefeitura, a Defesa Civil, abrisse os dados. E eu tenho até uma questão. O artigo 173 do Plano Diretor de Maceió, o atual, que não foi ainda, assim, o antigo, né? O antigo Plano Diretor, que é de 2005, diz no seu artigo 172 que o município de Maceió precisa e deve, é lei, tá, gente? Isso é uma lei, o Plano Diretor é lei, está lá claro, precisa de um sistema municipal de informações territoriais. Está lá, lei, nenhum vereador, nenhum deputado, nenhuma autoridade, órgãos de controle, justiça, ninguém cobra. Mas está no plano diretor, dizendo que tem que ter uma base de dados aberta, não só em relação a Braskem, digo de dados da cidade, dados ambientais, dados de hidrológicos, todos os dados, para que a gente tenha uma base de dados atualizada e a cidade desenvolver seus projetos e tal. Então, está no plano diretor. Né? Então, assim, você tem lei, você tem artigo dizendo que tem que ser aberto, mas ninguém abre. E assim, e ninguém questiona. E nem a justiça questiona, nem deputados questionam, nem vereadores questionam, nem secretários questionam, nem governador questiona. Então, assim, e nem a imprensa. Só alguns órgãos de imprensa que vão lá e ainda fazem essa. E aí eu posso até nomear aqui, os únicos que publicam alguma coisa é a Tribuna e o 082, porque nenhum publica nada, quase. Quando publica é replicando alguma matéria. Então, assim, é muito difícil, né? Inclusive, alguns eu estava vendo até uma entrevista do CMCast, né? Cada Minuto Cast, agora há pouco, e o Alexandre Sampaio está sendo entrevistado. Para quem não sabe quem é Alexandre Sampaio, é o presidente da Associação dos Empreendedores, né? Vítimas da mineradora. Eu sempre vou falar mineradora, tá? Que eu não falo o nome deles, tá? Então, assim, por uma questão que eu sei. Senão vai ser bloqueado, o seu Instagram vai ser bloqueado. Faz sentido. Entendeu? Então, assim, Faz sentido. o que acontece? Até para conseguir advogado, algumas vítimas têm dificuldade. Entendeu? O sistema que foi criado é muito complexo. Eu imagino, professor. Eu imagino. Professor, antes da gente passar para as novidades sobre o caso, uma delas a gente já está falando que a falta de dados, a transparência, a falta de transparência de todos os lados, não só da mineradora, mas como também dos órgãos públicos que poderiam estar gerando mais dados para a gente poder compreender como é que está a situação de fato. Mas antes disso, a gente viu que teve uma atuação, não sei se apenas midiática, do pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte durante esse período e tal. Explica um pouquinho. Quais foram os dados gerados ou as investigações, enfim, estudos feitos pelo pessoal da UFRN aqui? Porque eu sei que a UFRN ela tem um núcleo muito forte de geologia, né? Tanto no IF, no Instituto Federal de lá, IFRN, como também dentro da universidade, da UFRN. Diz um pouco para mim se esses dados gerados podem ser utilizados ou acessados pela gente e qual foi a contribuição que esse pessoal deu para a gente por aqui. Na verdade, assim, esses dados, hoje o pessoal tem acesso, né? Mas, assim, dados mais apurados, por exemplo, de equipamentos na região, porque se você passar ali na região que foi afetada, tem um monte de equipamentos, você pode ver, né? Tem um monte de equipamentos, estações de equipamentos complexas, ou seja, inclinômetro, você tem piezômetro, você tem um monte de equipamento, né? Apesar da Defesa Civil achar que a gente não entende, né, os urbanistas não entendem, a gente entende muito e tem muito contato com muito pesquisador. Então, assim, sim, esses dados da UFRN subsidiou, inclusive, alguns relatórios, né? Teve também a Universidade Federal Rural de Pernambuco, que também ajudou, né? Enfim, foi gerado, inclusive pela CPRM, né? Que agora é SBG, Serviço Brasileiro de Geologia, né? Muito dado foi gerado. E aí gerou até um mapa, que é esse mapa que eu falei que está na rede social, que está no Google. Esses dados todos gerou esse mapa.
tá? E a própria CPRM divulgou um mapa, que é a nota 4, não sei se você escutou isso, a nota 4 de 2022, é uma nota técnica, que isso ficou oculto e ninguém teve acesso. Assim, muito pouco acesso. Se não fosse a Defesa Civil, a Defensoria Pública do Estado, através do Ricardo Melo, tivesse pedido a CPRM em Brasília, não teria acesso. O que é que diz esse mapa? Ele mostra que a subsidência está muito além da Fernandes Lima. Variando pouco, muito pouco, mas é subsidência. Tá? Isso já em 2022, professor? Já em 2022. Ou seja, hoje a gente não sabe como está, porque não tem um mapa novo. Se em 2022 esse mapa do próprio governo federal já mostrava tendências e variações de subsidência, esse mapa está aí, eu coloquei no story, tá? Mostra já uma variação anual de 5 milímetros na Fernandes Lima anual. Tem que pegar o acumulado. Qual é o acumulado de 2018 até agora? Ninguém sabe, porque a Defesa Civil não divulga isso. Né? É difícil, que até hoje o próprio governo federal muitas vezes tem dificuldade de ter acesso. Então, há sim uma variação grande. O mercado da produção, pelos dados, os últimos dados, né, lá de 2022, 23 mais ou menos, mostra que já afundou 297 milímetros, já baixou 20 centímetros. Né? Levada, variação de 4 milímetros por ano. Então tem um monte de dados. Então, existe hoje o próprio Ricardo Melo, né? Tem contato com diversos pesquisadores, a gente também tem. E assim, muitos desses pesquisadores não querem aparecer, tá? Mas eu digo para a população de Maceió, com certeza. Existe uma rede de pesquisadores renomados na Alemanha, na Índia, no Japão, que estão ajudando, né, a buscar mais dados para que a gente publique mais artigos, porque quando a gente publica artigo científico, a gente tem uma análise. Você sabe, né, que quando a gente se publica um artigo, diversos pares. Os pares, né, vão analisar. Vão analisar. Não é uma coisa que eu inventei e botei lá, não. Isso faz sentido. Então, quando você publica, então tem artigo científico em revistas internacionais, conceituadas. Tão conceituadas que já deram até prêmio Nobel para alguns, né, pesquisadores. Então, assim, e está lá mostrando tecnicamente que existe afundamento na região. Isso. Só que aqui, internamente, aqui do estado de Alagoas, ninguém fala nada. Fosse um território isolado de tudo que está acontecendo do ponto de vista científico. É um absurdo, professor, realmente. Isso aí, e o pior de tudo é que, no final das contas, quem está sofrendo foi o pessoal que foi tirado do local e a galera que está nas bordas, né? O senhor falou sobre essa questão em um outro podcast agora há pouco que eu assisti, falando sobre o entorno, né? Que foi completamente afetado justamente com essa questão. O pessoal do Flechal, o pessoal que está ao redor por ali. E além dessa questão de grana mesmo, de dinheiro, né, econômica, tem a questão também diretamente relacionada à psique, não é isso, professor? Isso. Essa questão da borda, o primeiro pesquisador que levantou essa questão fui eu. Né? Pelo menos que eu tenha... Né, aqui em Maceió, pelo menos. Né? Não sei se alguém falou. Eu falei lá atrás, na pandemia, que existia uma borda invisível. Eu falei até no podcast com vocês quando eu fui aí. Né? Gente, existe uma borda invisível que vai ter problema. Ela está começando a rachar agora. O Ricardo Melo, defensor público, tem visitado, vocês têm visto nas redes sociais, visitado diversos imóveis da borda que mostram que tem rachadura igual como aconteceu lá dentro dos bairros. Inclusive então, a Remédio, né? Agora, recentemente, né? Na Cambona. Tem rachadura por aí que você passa seu dedo dentro. Então, assim, como é que, assim, naquela época eu falei, gente, a gente tem mais de 6 mil imóveis que estão na borda, né? Isso tem 2 anos atrás, né? Aí saiu até na Tribuna, uma reportagem a gente fez. E detalhe, o Abel Galindo, ele traça matematicamente
um raio, eu até postei isso também nas redes sociais, passa um raio dizendo, olha, a borda é essa aqui, ó. Ele traça com a fórmula alemã, né, matematicamente, sem usar tecnologias, ou O seja, professor travou um pouco, podia. Quando o senhor fez assim, a borda, estava falando sobre a borda, que traça um. melhorou? Melhorou? Agora estou ouvindo. Pronto. A borda, o que acontece? A borda, essa borda, o Abel Galindo calculou qual seria o raio de ação das minas e até onde poderia impactar. Por que pareça, esse raio de ação coincide com a borda hoje. Abel Galindo mais uma vez estava correto. Ah, Deus, tem risco de desabar as pessoas. Gente, é subsidência. A subsidência ela pode afetar uma edificação que foi muito bem feita, com concreto e tal, pode não rachar, né? Dependendo da subsidência. Às vezes uma edificação que foi feita de forma mais simples pode rachar. Agora, a subsidência existe, né? Os dados estão mostrando, né? Tem variações na borda de 5 milímetros, 4 milímetros, 1 milímetro. A própria Defesa Civil chegou a dizer, não, o que a gente considera como risco é a partir de X. Entendeu? Aí começa a relativizar as coisas, né? Se baixa 1 centímetro, baixa 1 milímetro, é subsidência, né? Agora, se tem risco, deveria chegar a dizer, gente, existe aqui uma área de monitoramento, não se fica em pânico, vamos atualizar o mapa, né? Mas eu sei que se fizer isso vai ter impactos, né? Muitos impactos. Travou? Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Travou, que eu estava falando sobre se existe realmente um problema. A gente fala, não entre em pânico, mas... Isso. Tá escutando agora? Estou ouvindo sim, pode falar. Não entre em pânico, mas é importante que diga, olha, isso aqui é uma área de monitoramento, estamos atualizando o mapa, mas... Não foi onde eu parei. A gente sabe que se a borda for ampliada e o mapa for atualizado, você empurra o problema, você vai mostrando mais. Então, áreas que possivelmente não eram borda vão virar borda. Se você atualiza o mapa, você vai criar uma borda nova. Então, existe uma questão política, uma questão, um ponto de vista até de indenização. Eu até entendo os órgãos, né? Mas o importante é mostrar a realidade. Porque se for comprovado pelos especialistas de que existe subsidência além dessa borda, vai ser assim, a gente vai ter uma ampliação eu não digo de vítimas, né? Mas de questões jurídicas, de diversas ações que as pessoas vão entrar. Então, é complexo, né? A decisão de você atualizar um mapa é algo muito complexo, mas tem que ser feito, né? Tem que ser mostrado. Se não há risco, tem que dizer, olha, gente, aqui variou 2 milímetros por ano. Olha, não tem risco não. Mas tem que passar a informação para a população. Porque aquele cara que estiver morando numa casa, lá no Bom Parto, no beco do Diazepam, onde tem gente cega, idosa, a lagoa batendo dentro da casa da pessoa, a casa afundando, essa pessoa não tem uma informação. É difícil, cara. Então, assim, a gente se revolta. Os flechados também. Os flechados têm problema. O próprio Thales, na CPI da Defesa Civil, da empresa mineradora, né? Mostrou lá, o cara foi lá e falou. O engenheiro da CPRM foi lá e disse, existe problema nos flechais. Você vai lá, tem água saindo do solo, tem casa rachando, e ninguém faz nada, mas o que é que eles fazem? Fazem uma creche nova. Está fazendo agora Então, assim, eu até falei, pessoal, gente, vai lá nessa creche nova, fotografa tudo, parede por parede, e espera. Entendeu? É verdade. Difícil. Professor, o Márcio, que é o nosso querido host também aqui do Amplificast, fez uma pergunta que cabe justamente nesse assunto. Ele perguntou aqui, um dos motivos de não se falar mais seria pela própria população não cobrar de forma efetiva. O que é que o senhor acha do movimento, dos movimentos que encabeçam essa luta? Será que eles estão precisando de um apoio maior? Será que a população afetada, mesmo que já tenha sido da diáspora, saiu de lá, será que elas poderiam se engajar mais sobre isso? Ou
as autoridades se engajarem mais sobre isso? É aquela história, quando você tem dados e informação, você começa a questionar, né? Você começa a dar entrevista, você começa a fazer seminários, chamar as pessoas, debater e tal, você começa a mobilizar a sociedade. Quando você tira os dados, você desmobiliza. Quando você ataca um pesquisador, dizendo que ele é mentiroso, ou dizendo que ele está, né, maluco, você descredibiliza uma pessoa. Então, É assim, verdade. essa é a tática. Então, assim, existe sim hoje o Movimento Unificado das Vítimas da Braskem, existe o movimento dos empreendedores, né, da região, que o Alexandre está à frente, existe o MAN, né, que é o Movimento Nacional pelas Vítimas da Mineração, que está lá em Brumadinho, mas também tem aqui representantes, né, e você tem as ONGs ambientais, né, tem os de sempre que estão aí à frente, né, tem a Neide Ivani Nunes, tem eu, tem o Alexandre, tem o Maurício e tal. Então, assim, e as pessoas se mobilizaram, só que as pessoas cansam. Muitos foram processados, né? Gente simples dos flechais que recebeu o processo, né? Assédio, Pastores, né? Assédio jurídico, né? pastores que foram processados. A gente sabe quem é, né? O pastor Wellington, né? Então, assim, quem questiona é processado, né? Então, é difícil, né? Eu até então não tive nenhum problema ainda na justiça nem nada, né? Porque eu não deixo brecha para que esses caras venham fazer isso, mas eu tive sim represálias de outra forma, né? Fake news que fizeram contra mim, Sim, né? sim. Tive problemas no Conselho de Arquitetura, mas que eu consegui reverter. Ou seja, sai criando mentiras contra você, criando situações que esse é o jogo, né? Esse é o Esse é o jogo, jogo. de fato. É. Mas eu acredito que a mobilização está voltando. O Ricardo Melo, o defensor público, tem feito um movimento interessante, que eu acho que aí é que é importante. Ele tem que continuar. Quando ele visita uma casa, que ele mostra a rachadura que ele bota na rede social, mobiliza as pessoas. Então, assim, hoje a pauta da mineração, do afundamento dos bairros voltou à tona, vai vir muita coisa pela frente, e eu só digo uma coisa, vai vir muita coisa que está sendo investigada do ponto de vista científico que vai ser publicado. Que Muita bom, coisa mesmo. que bom. A gente precisa desses dados, né? Principalmente quem está à frente estudando, e até como o senhor falou, para gerar mobilização, a gente precisa realmente De de informação, né? novidades, de informação. É verdade, professor. A última notícia que nós tivemos na imprensa de forma grande foi com relação a uma, eu não sei se o termo é esse, mas uma implosão, ou caiu uma mina na lagoa, onde o pessoal passou com drone em cima, avistou Sim, os pescadores, até tinha vídeo de pescadores andando na região ali e tal, né? Canoando isso. ali na região e tudo. Professor, o que aconteceu ali? Pergunto isso porque foi a última vez que a gente teve Gercicléssia, a Isso, transparência é essencial. É isso aí, Gercicléssia. Muito isso. bem, isso mesmo. Aquilo ali, o que aconteceu, professor? Foi a última vez que a gente teve uma notícia de grande escala aqui em Maceió, pelos veículos de informação Isso. sobre o caso, né? Que foi o dolinamento, que chama de dolinamento da mina 18, né? O que acontece, só para vocês entenderem, é como foi o seguinte, eu tenho 1.000 metros, esse livro aqui, ó, vou até mostrar para vocês, vale a pena vocês lerem, tá? Maceió, cidade Restinga, tá aqui, ó. Tem um mapa aqui, que não vai dar para vocês verem aqui, porque deixa eu ver se eu consigo mostrar. Esse mapa aqui é um mapa, esse livro aqui é um livro antigo, tá? Feito pelo Ivan Fernandes Lima, nosso maior geógrafo, tá? E ele mostra as alturas, né? É porque não dá para ver, depois eu posto para vocês. Tá aqui, ó. Você tem aqui um perfil. Tem o perfil da cidade, ó. Esse tem o perfil da cidade, tá? E aqui mostra as minas, tá? Aqui mostra as minas. As minas não, as jazidas, na verdade, né? As jazidas, tá? A região ali do Bebedouro, segundo, né, artigos e tudo mais, ali tem aproximadamente 0,5 milhões de toneladas.
meio bilhão de toneladas de salgema, tá? Então o que acontece? Ali, só naquela região, lá para frente onde está o aeroporto, onde está ali Paripueiro e tal, tem 20 bilhões de toneladas. 40 vezes mais salgema do que bebedouro. E essas alturas está mais ou menos 1 quilômetro de profundidade. Pronto, aqui dá para ver melhor esse mapa aqui. Ó. Dá para ver o mapa aí? Dá. Tá, tô conseguindo Pronto, ver. ó, Muito bom. Ah, professor, tá aqui. já quero tirar cópia desse livro aí urgentemente, viu? Aqui, ó. Eu não sei se dá para vocês verem aí, mas aqui, ó. Tá vendo aqui onde tá meu dedo? Dá pra ver sim. Aí tá Isso aqui é perfeito. salgema. Isso aqui é salgema. Certo. Tem mais aqui, ó. Cadê? Esse espaço que Pronto, fica. que fica, Esse espaço que fica, professor, é líquido, é água, é? Embaixo. Tem a salgema onde o senhor mostrou. Aí tem essa Isso. parte como se fosse um lençol freático, é isso aí mesmo? Na verdade tem água e tem também o que chama de folhetos, que na verdade é uma espécie de granito, de pedra, aquela pedra Santo Tomé, né, que a gente chama, é uma pedra porosa que absorve água, né? Então acaba tem água também. Ó, aqui tem mais salgema, aqui tá meu dedo, deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui é Tô assim, vendo. tá vendo? São as jazidas, né, professor? Essas bolinhas aí são. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor aqui. Enquanto o senhor procura, o arquiteto Pablo Peixoto falou que é um livro essencial para entender Maceió. Ó, aqui é Pablo é meu amigão. Ó, tá aqui, ó. Dá pra ver aqui, ó, vou botar o dedo, ó, aqui, ó. Ah, só. Aí são as jazidas, algumas. Isso. De salgema. Massa. Então, assim, na verdade, se você pegar a região dali de Bebedouro e até Paripueira, tudo tem salgema embaixo. Caramba. Você tem regiões aqui que não foi explorada ainda, que tem 40 vezes mais salgema do que tem em Bebedouro. Poxa vida. Em Maceió? Em Maceió, a região ali de Paripueira, do aeroporto ali. Aí tu tá em cima da jazida. Caramba. Ela não vem tá pra cá não, viu? ela tá a 1 quilômetro de profundidade aproximadamente. Então o que é que Caramba. acontece? O dolinamento da mina. Como é que funciona? Você tem lá, aí você tem aqui embaixo, o cara perfura, começa a tirar, jogar água e vai tirando essa algema que é uma espécie de pedra, e aí fica o vazio. Eles injetam água e tal, mas fica um vazio. O que é o dolinamento? É esse teto aqui, ó, que tá lá a 1 quilômetro, começa a ceder. Então tudo que está em cima vai cedendo. O que é que acontece em cima na superfície? Faz isso, ó. É por isso que a gente chama que desabou o teto. Isso. É o que aconteceu lá na mina 18. Só que, como foi dentro d'água, Isso. era uma mina que estava submersa, o impacto não foi tão grande. Se tivesse sido numa região seca, você teria sismos aí, né? Tremores, né? Então, assim, claro que tem um raio, né, de ação, mas se tem ideia, o impacto de um dolinamento, se está a 1 quilômetro, segundo o Abel, tem um impacto de 1 quilômetro para frente. Se fosse um raio, entendeu? Então, Tem o perímetro, é um raio. né? Perímetro Então, ali, aqui no meio desabou, dolinamento, 1 quilômetro o raio, para lá, tudo. como teve impacto, que foi um dolinamento assim, mais, não foi aquele desabamento, porque tinha água, né? Aquela não foi um desabou de uma vez numa área seca. Então acabou que amorteceu. E aí criou aquele lago, né? Que segundo dizem tem mais de 60 metros, outros dizem que tem mais de 100 metros e tal. Mas ninguém nunca fez a batimetria, que é você chegar lá e medir a profundidade de onde é que está. Então, assim, esses dados ninguém tem, ninguém sabe, deve ter feito, né? Mas assim, onde é que está? Qual foi o impacto na Lagoa Mundaú? Se tem um raio de 1 quilômetro, afetou até aonde? Então, assim, são muitas perguntas, sabe? Muitas perguntas. Professor, então, assim... essas manchas que o senhor falou, eu assisti a uma outra entrevista do senhor, o senhor falou que existiam essas manchas na lagoa ali, né? Naquela região. São justamente desses possíveis dolinamentos que acontecem? Porque assim, até então a gente não tem os dados das outras minas. Sim. Mina 17, mina 16 e tal. Aí não tem. Então, assim, a gente só tem o dado do que afundou. Quer dizer, não tem o dado, a gente tem a informação, porque os dados ninguém viu. Né? Ninguém tem dado bruto.
que tem dado né, de radar, nada, não tem dado aberto, né? Aí não sabe o que está acontecendo nas outras minas. Só quem sabe é a mineradora, só quem sabe talvez é a Defesa Civil. Então a transparência é essencial. Eu não entendo como a gente consegue não ter transparência, né, num assunto tão sério. Então, assim, o dolitamento da mina causou aquele pânico todo que você falou, né? Pessoas saem de casa de madrugada, tem gente que sai de casa até hoje não voltou mais, tem gente morando em hotel, tem gente, né? Aí a empresa está ressarcindo aí e tal, está pagando e tal. Aí quando vai indenizar o valor não é bem aquele valor, né? Então, porque na verdade, assim, não é só o seu imóvel. É como se você estivesse comprando seu imóvel de forma compulsória. Olha, Lobo, tu mora no jardim, afundou aí, vou tirar tudo aí, vale quanto a casa? Toma aqui. Não é isso. Ele está tirando uma vida dali, uma família, toda uma relação, como você falou, psicológica, né, do bairro. Então, assim, é muito mais. A gente tem se debruçado em tentar fazer uma equação matemática, tá? Para colocar todas as variáveis, além do valor da exercício. Você tem a variável física, né, que é o imóvel, mas você tem a variável psicológica do dano ambiental e tal, né? A gente está tentando montar uma equação e a ideia é no futuro mostrar essa população, para a população que eles têm que pedir ressarcimento não apenas do imóvel, mas de muito mais. E quando compra um imóvel, compra no valor baixo, né? Então, assim, fora o impacto na cidade inteira, né? Porque aumentou o trânsito, aumentou o aluguel. Você que mora aí, eu não sei quando é que você chegou aí, né? Você chegou aí quando nessa região? Você mora aí perto do aeroporto. 2021. 2021, né? Que aí já começou a migração do povo, né? Isso. E depois do dolitamento da mina 18? Quantas pessoas foram morar aí? Professor, se eu ter ideia, até o ano passado, a cada 100 habitantes de Maceió, 23 moravam aqui na região, por causa dessa subida. Entendeu? Então, o pessoal veio para cá. Teve gente que veio, não se adaptou e, enfim, foi para outros rumos. Teve gente que veio, amou, continua por aqui, já começou a investir na região, etc. Sim. E tem gente que tá louco para vir, só que justamente isso daí que o senhor acabou de falar fez com que os preços das casas subissem vertiginosamente, inclusive dos aluguéis. Vou dar um exemplo para o senhor. Aqui no Gran Jardim, as casas eram alugadas na base de R$ 500 por aí, até 2022, por ali, naquela faixa, né? E Sim. já tinha começado a migração, mas até 2022 era na faixa de R$ 500, R$ 600, por aí. Hoje, 2025, para você alugar uma casa aqui na região, você não consegue por menos de R$ 1.000. Dobrou, Não né? consegue. 1.000 a 1.200. Até o mês passado eu vi anúncios de casa de R$ 1.400 e que foram alugadas na mesma semana. Aí você vê como é as coisas. Aí quer dizer, o que é que mudou? Mudou só o mercado imobiliário. Aí você vê o mercado imobiliário e aí às vezes o pessoal fala, mas viu, você é arquiteto, você é urbanista, você faz projetos. Você vai falar do mercado imobiliário, os caras não vão te dar projeto. Eu não estou preocupado, não quero projeto de vocês. Eu sou arquiteto que faz obra pública, faço aeroporto, escola pública e tal. Eu não estou preocupado com o mercado imobiliário, né? Até porque meu pai veio do mercado imobiliário, meu pai foi corretor durante vários anos, eu fui corretor e conheço o mercado imobiliário, né? Meu pai teve imobiliário e tal. Então, assim, eu não tenho problema de falar que há uma bolha imobiliária em Maceió, em um bairro tão pequeno que tem um pouquinho mais do que 2 quilômetros quadrados, que é a Pajuçara, e que infla a cidade inteira. Então, assim, é surreal. Tem apartamentos de 10 milhões, de 5 milhões, que há 10 anos atrás valia que 700 mil, 500 mil. É algo assim que isso ferra a cidade inteira, porque você acaba. E você pega a pessoa que é mais simples, que morava num bairro mais simples, né? Acaba sendo empurrada, porque vai aumentar o aluguel, o cara não pode morar ali e tal. Ele é meio que empurrado, joga o cara, quer dizer. Então,
afetou a cidade inteira, entendeu? Aí você tem a questão do turismo, né? Porque o que acontece? Quando você começa a vir muitos imóveis, né? E tem a questão da Lagoa da Anta agora, né? Que discutiu agora recentemente, Sim, né? Querem fazer sim. imóveis ali. Então, assim, o maceiense acaba que não vai morar mais ali na Orla. Ele vai ser expulso da Orla. Ele vai morar em outro lugar. Quem vai morar ali são pessoas de fora. Outras pessoas que Exatamente. vêm. Entendeu? Então, Exatamente. assim, impactou a mobilidade, você vê como é que você leva da sua casa. Aí eu vou fazer a pergunta para você agora. Você leva quanto tempo daí até o centro? Até o No centro horário de, no daqui. horário de pico. Não, na hora de pico, 1 hora e meia. No Cara, horário de pico é 1 hora e meia. uma hora e Quase meia 1 hora e meia. de Recife e chega em João Pessoa. Sai de uma capital e chega na outra capital. Ou seja, uma hora e meia numa cidade que tem menos de 1 milhão de habitantes. Isso é um absurdo. Se você for Absurdo. pegar uma hora e meia, ali dá mais ou menos uns 25 quilômetros, né? Mais ou menos, até o centro. Isso. Então, assim, cara, se você for fazer o cálculo, você está andando a menos de 10 quilômetros por hora. E ninguém reclama, ninguém faz nada, nenhum vereador fala nada, né? Então, É assim, verdade. é inacreditável. Então, É assim, você teve inacreditável. bilhões de reais que foi investido para recapear a rua que não precisava, né? Um monte de rua boa, os caras saem recapeando, comprando prédios bilionários, fazem obras bilionárias, e no final, você sabe quanto custa 1 quilômetro de um VLT? 1 quilômetro de VLT custa 100 Eu imagino. milhões. 100 milhões, 80 milhões. Então, se eu pegasse esse acordo da Braskem de 1 milhão e 700, eu fazia aproximadamente 20 quilômetros de VLT para a VLT. cidade. Resolveria Rapidinho. o problema. Na Fernandes Lima, resolveria um problema gigantesco para a cidade. Então, assim, são muitos impactos, sabe? Muitos impactos. E o que a gente está vendo por aí afora é justamente esse retorno à VLT, a trem, né? Trem de alta velocidade, como por exemplo na Verdade, China, né? isso. É o que a gente mais vê. A China, na década de 80, veio para o Brasil para aprender como é que fazia metalurgia, né? O Isso. parque metalúrgico aqui do país. Hoje, eles têm a maior malha ferroviária de trens de Do alta mundo. velocidade do mundo, Do mundo. né? Em 30 anos, vamos botar. 30 Ó, anos eles conseguiram fazer isso. exatamente. Eu vou dar um exemplo. Maceió tinha uma rede de bondes aqui. Lá em 1900, 1850 e pouco, né? Mais ou menos, já começou os bondes no mundo inteiro, né? Então, assim, na verdade, Maceió, eu não estou lembrado da data, a data se é 1886, eu não lembro bem, mas eu postei aí, você pode olhar, procurar aí que eu postei isso. Eu mostrei que Maceió teve os bondes antes de Melbourne, na Austrália. A cidade mais desenvolvida, uma das mais desenvolvidas do mundo, que é Melbourne, né? Eu tenho família lá, de vez em quando a gente viaja para lá, né? Quando dá. É, lá tem os bondes na cidade toda. E detalhe, é o bonde elétrico que a gente chama, né? Uma espécie de VLT. E ele passa no meio da rua, o carro passa atrás dele. Ou seja, tudo passa no meio do parque, não acontece nada. Então, assim, é uma coisa natural. E tem na cidade toda. E Maceió teve o bonde antes de Melbourne. Quando chegou em 1960, a gente tirou os bondes aqui e ficou só com o carro. Então a gente pegou, enterrou os trilhos e fez rua. Então, assim, enterrou o Riacho Salgadinho, né? Fez um monte de coisa. Então, a nossa história aqui em Maceió é, infelizmente, de destruição. É como se a gente naturalizasse, sabe? É como se a política daqui naturalizasse a destruição. É como se fosse um acidente que afetou 5 bairros. Tudo bem, a vida segue. Já pagou a pessoa. Então, e a história da cidade? E a quantidade de prédios históricos que ficaram ali, foram demolidos. Né? Então, assim, é triste. Como se fosse simplesmente uma questão mercadológica, e que não é, né? Envolve Não é? cultura, envolve pertencimento, né, ao local. Ah, o bairro de Bebedouro, por exemplo, eu sou de lá, sou da Xande de Bebedouro, e eu estudei no Bom Conselho, né? Fiquei no Colégio Bom Conselho. Sim.
corria ali naquela praça, estudei no colégio Madre Blanche, né? Aos domingos, depois de adolescente, ia tocar violão para os velhinhos da Luísa de Marilac, Sim. entendeu? Então, assim, é uma coisa que não somente as relações mercadológicas resolvem, não dá para reduzir a isso, né? Tem muita coisa envolvida e que, E, e- inclusive, pode falar, desculpa. desculpa, o Bebedouro foi um dos bairros mais antigos da cidade, né? Onde começou tudo, Jaraguá e Bebedouro. Né? As fábricas de tecido que tinha na região, né? Ali no Bom Parto, né? Então, assim, tinha o Porto da Levada, histórico Porto da Levada, né? Então, assim, as barcaças vinham trazendo algodão, muitas vezes do sertão, aí parava ali em Marechal Deodoro, e transferia para cá, daqui pegava a linha do trem, ia para o Jaraguá, aí ia lá para o Trapiche do Jaraguá, né? Vamos dizer assim, os piers que existiam e importava o algodão. Aí tem gente que não sabe, mas a associação comercial ela cresceu em cima do algodão, não foi em cima da cana. Então, assim, é um bairro histórico, entendeu? Exato. Os flechais têm dados de pessoas que moravam nos flechais lá em 1890 e pouco. Então, assim, é um desrespeito, sabe? É, A cidade, sabe? é mesmo, professor. Inclusive, a Gessiclésia, professor, falou aqui, eu não entendo, a CEMED está toda rachada e todas as casas atrás da CEMED, que ficam na beira da lagoa. Só que a Defesa Civil diz que não há problema nenhum lá. Só que na CPI, o Abelardo disse que estava ardendo. Estava, enfim, eu acredito que caindo, alguma coisa do tipo assim. Né? Então, a Defesa Civil, a movimentação da Defesa Civil, professor, o que é que o senhor acha dessa atuação dela em todo esse imbróglio que envolve a mineradora e questões políticas? Ela está de mãos atadas ou ela está no meio ali das consequências que estão acontecendo? Eu acho, sim, que a Defesa Civil é que nem um bombeiro, né, que a gente chama, né? É um órgão humanitário, cara. É um órgão que tem que olhar para as pessoas. Trata de defesa civil. Você defende as pessoas. Defende as pessoas de um colapso, um desabamento. Você cuida da cidade, você analisa a cidade, você evita riscos, você cuida da vida humana. Como que a Defesa Civil não deixa transparente os dados para a população? Se comunica por documentos. Aumentou o mapa. Não abre dados. E quem questiona ela é tido como esse cara não sabe o que está dizendo. Entendeu? Tem um monte de gente arrogante dentro da Defesa Civil. Né? E assim, a gente já desafiou, Abelardo, faça uma audiência pública. Vamos abrir os dados. Universidade, Defensoria Pública, sabe? Então, assim, é triste porque, assim, como fosse eu não posso dizer que é uma blindagem, mas porque tem dados, né? Eles já acabam publicando alguma coisa, mas assim, deveria ser algo. Meu cachorrinho, peraí, viu? Fica à vontade, professor, tranquilo. Por enquanto eu vou ler aqui, ó. A Entra, Gessiclésia cara. disse, eu quis dizer que o Abelardo falou que na CPI, estava cedendo ali aquele local por trás da CEMED, para que por trás da CEMED, que estava cedendo aquele local ali, tanto a CEMED como as casas por trás, foi isso que ela disse. E por que ela não interdita? Diz assim, ó, não dá, gente. Vamos interditar. Então, assim, aquela história que eu falei agora há pouco. Gente, a Defesa Civil ela tem que cuidar das pessoas. O plano diretor diz que o artigo 173 diz que tem que ter dados abertos. Tá aí. Eu, como cidadão da cidade de Maceió, não é como professor não, é pesquisador não, é como cidadão, eu tenho que exigir a transparência. Transparência pública é lei. Não tem sigilo. Não tem sigilo. Né? Porque o Ministério Público e tal. Não importa. Não pode ter sigilo de dado público. Mas esses são dados que ninguém entende. Abra os dados. Exatamente. Né? Então, Exatamente. o Ricardo Melo tem feito um trabalho muito importante.
ele tem buscado esses dados, né? E tudo que tem de informação nova que está surgindo é por conta do Ricardo Mello. Sim, existe a Defesa Civil não abre dados, né? Aí se perguntou qual a atuação da Defesa Civil hoje. Eu acredito que é só quando está no limiar de um problema, eles olha, está acontecendo isso, né? Aí age e tal, mas é um órgão reativo. Só fala quando é provocado. Entendi, professor. E aí eu digo aqui mais uma vez, abram os dados, façam um grande debate público, vamos fazer um seminário, chama pesquisador do Brasil todo, bota os dados na mesa, vamos discutir. Por que não fazem isso? Ah, porque vai causar pânico à população. Não, é pior a pessoa que está morando no beco de Azepam, que eu já falei aqui, lá na região do Bom Parto, ali por trás da CEMED, naquela região ali toda, levada e tal. Uma pessoa cega, idosa, que está no lugar e que não sabe se a casa vai desabar. O que é pior? Ela saber, ter consciência de que ela está no lugar que tem risco e ela vai se organizar para poder sair dali, ou ela está no lugar que ela não sabe. As pessoas estão dentro de uma casa rachada que não sabe se vai cair. Ah, não, eu dei um laudo aqui que não vai cair. Aí as pessoas me perguntam, mandam muito direto para mim, falam, Deus, professor, o que eu faço? Eu digo, chama a Defesa Civil e peça um laudo. Mas aí eles vão vir aqui, eu digo, não importa, você vai ter um documento público. Se um dia sua casa cair e você tiver um laudo dizendo que não ia cair, você pode processar o Estado. Muito bem, professor. É isso mesmo. Entendeu? Então assim, eu acho que ainda há tempo da Defesa Civil ajudar a população, né? Eu acho que hoje, sim, está a desejar o órgão, né? Porque acaba, como eu falei, quando a gente vem falar alguma coisa, a gente acaba tido como, né? Como eu falei, não sabe o que está dizendo, não é especialista. Aí, para o pessoal da Defesa Civil achar que a gente não sabe o que é interferometria, vocês estão enganados. A gente entende. E, para quem não sabe, né, eu não gosto de falar isso não, sabe, Lobo? Mas às vezes a gente tem que falar. Eu sou arquiteto urbanista, já trabalhei em diversas multinacionais, antes de ser professor. Eu tenho mestrado em desenvolvimento em meio ambiente, numa época onde ninguém tinha mestrado em meio ambiente, eu tinha lá em 2000. Eu tenho doutorado em engenharia de energia, cálculo de hidrelétrica, eu já fiz aterro sanitário, já fiz diversos projetos em Angola, em todo lugar. Já falei aqui, e uma vez eu falei isso, né? E tentaram que eu provasse isso. Imagina, quer dizer, cara, é incrível, entendeu? Então, assim, os caras complicado demais, né? Pega o que você está falando e vai lá e, né? Só que eu fui lá e provei. Fiz um documento de 100 páginas e disse, tá aqui, ó. Então, assim, o que a gente fica triste é que a gente quer ajudar a população, a gente é como se fosse um inimigo, né, do Estado, desses caras. Então, assim... De fato. Mas eu acho que o Ricardo Mello está fazendo um trabalho, está tensionando a Defesa Civil a apresentar dados, né? A gente está sempre à disposição da Defesa Civil, do governador, do prefeito, de quem quiser. Se for para ajudar a população, estamos abertos. Ninguém é inimigo de ninguém. A gente só quer que a verdade apareça. Que as pessoas realmente, né? Que é muito triste você falar com uma pessoa hoje nos flechais, e daqui uma semana você passar lá, cadê fulano? Morreu, tomou veneno. Ah, o cara morreu de ataque cardíaco. Ah, fulano cansou, foi embora daqui. Então, assim, são várias histórias, sabe, cara? É muito triste. Não tem uma vez que eu não vá no flechais que ele não saia chorando, cara. Professor. E quem tem empatia, que acompanha e se importa de fato com o povo, realmente se comove com toda essa situação, né? E aí, o que é que acontece? Aí o cara fala assim pra mim, mas você tem interesses políticos. Cara, eu fui candidato a vereador. Todo mundo sabe, eu fui candidato a vereador. Eu nunca fiz nenhum tipo de movimento para ser candidato. Eu só fui candidato porque as pessoas pediram. Né? Deus, vai lá. Eu nem ia. Né? E assim, enquanto os políticos aí gastaram milhões, né, com campanha, eu fui só com o dinheiro que o partido deu. 20 mil reais.
tive uma votação de quase 1.800 votos, mais do que caras que investiram milhões e milhões e milhões. Então demonstra que a população, ela enxerga as pessoas que estão do lado dela. Mas assim, eu tento não politizar essa questão da Braskem, sabe? É tanto ó, eu falei até o nome da empresa agora, é tanto que Tudo bem. quando tem, às vezes, algum evento lá nos flechais, né? Às vezes você tem é, o Ricardo Melo, ou alguém chama, algum político vai, faz alguma audiência, eu não apareço. Porque eu acho que o desrespeito, eu estar lá do lado de políticos, né, discutindo. Então, a última vez que o Ricardo Melo fez uma audiência, estava lá um monte de vereador, da direita, da esquerda, do centro, daqui de Maceió. Lotou, faltou cadeira para os vereadores sentar. Só que esse povo não vai lá, não No dia a anda dia. lá, não conhece lá, não tem uma proposta, não faz uma audiência pública, não faz nada, né? Então, assim, eu me senti envergonhado. Nesse dia eu estava indo de carro. Quando eu vi a live, quando eu comecei a ver nas imagens, eu dei a volta, fiz o livro e voltei para casa. Digo, não vou lá. Cadê tudo isso? Eu digo, não vou me misturar com esse povo. Porque eu não quero que eu apareça numa situação dessa como um oportunista político. Nunca. Entendeu? Então, assim, é muito triste. É muito triste. Mas, professor, ao mesmo tempo, eu concordo, eu acho nobre a sua atitude e eu concordo também. Eu acredito que não deve ser feito como palanque político. Mas, assim, politizar essa causa que o Sim, senhor já está lutando, eu acho extremamente importante, porque na hora do voto, no geral, o pessoal tem que lembrar de quem está no dia a dia. Por isso que isso, politizar isso no dia a dia e não só em isso, momentos pontuais é importante. E é isso que o senhor faz. Eu acompanho o isso, senhor já tem um tempo e observo que o senhor vem na luta, não só relacionado a esse ato criminoso de certas empresas por aí é. afora, mas também com relação à melhoria para a cidade. Sim, Vi algumas propostas do senhor com relação à arborização a da cidade reação, e tal. mobilidade urbana, E isso, mobilidade urbana. E com relação àquela questão, por exemplo, de uma possível ponte que ia ser feita ali entre Serraria e no Antares sim, ali, sim, né? sim. Ali foi briga ferrenha ali. Eu vi, acompanhei, É, e tipo assim, a gente precisa de pessoas que entendem do que estão falando e que queiram estar na vida pública, porque tem muito cara muito bom por aí afora, isso, estudiosos e tal, que são bons, eles sabem o que estão fazendo, mas eles não querem se meter na vida pública, sabe? Eles são pessoas da vida isso, privada e tudo bem. Mas quando a gente encontrar alguém que é especialista, que sabe o que está falando, o que está fazendo, que se importa, que tem empatia e quer estar na vida pública, a gente tem que apoiar e politizar esse tipo de situação. Certo? Então, eu tento ir para alguns fóruns, né, de discussão, né, eu faço parte de um partido, né, na verdade eu nunca tinha me filiado a partido nenhum. No dia que eu fui lá dos Flechais, que depois eu encontrei com o governador, o Ronaldo Lessa, né, o vice-governador, ele olhou para mim e fez, você tem que ir, candidato. Eu disse, cara, eu não vou. Acho que aquele negócio, vou, não vou. Aí eu botei na rede social, não vou ser nada, né? eu Me lembro. esqueça, tá? Né? Aí Eu no lembro. final eu disse, gente, eu fui pressionado aí, né? E eu lembro que cheguei para minha esposa no dia e disse, ela olhou e fez, você vai? Eu disse, a gente tem que ir porque é o seguinte, porque tem aquele cara que foi planejamento político, né? Eu quero ser político, né? Aí, né? Não tenho planejamento nada. Eu sou professor, sou profissional, sou gestor público, né? E você acaba empurrando, são as causas sociais que te jogam na política. Essa é a política real, né? Então, acabou que eu fui, né? Aí muita gente tem me perguntado, você vai ser candidato em 2026? Eu nem digo sim nem não. Eu não tenho hoje nenhum projeto, tá? Para ser. Mas isso aí quem vai dizer é o tempo. Se chegar na conjuntura lá na frente e dizer, ah não, é possível, eu vou. Porque eu acredito, eu concordo com você, as pessoas têm que querem lutar, tem que estar à frente. Tem que colocar, porque senão só vai estar esse pessoal que não está nem aí, né? Aí você tem três, Exatamente. quatro vereadores lá na Câmara que lutam pela população. Então, tem que estar mais pessoas, né? E a universidade tem que sair dos muros e os professores da universidade têm que ir para a política também, né? O que a gente mais vê é essa movimentação de outros setores para a política, do setor militar principalmente para a política. Isso. Agora, do setor acadêmico,
pouquíssimos estão querendo. Eu até compreendo, porque é um meio muito complexo e muito, como é que eu posso dizer, visceral, né? Então nem todo Isso. mundo tem estômago para isso, mas assim, a gente precisa de gente que queira, que seja sério e que tenha estômago, que queira se meter na vida pública, porque senão a gente vai para o fosso. E olha que a gente já tá bem na bordinha, viu? Eu tento sempre fazer. Deixa eu fechar a porta aqui por causa do cachorrinho, peraí. Tudo bem. Eu sempre tento fazer o debate técnico, né? Você pode ver, né? Então, em relação ao fundamento dos bairros, sempre debate técnico. Quando eu faço um confronto e quando eu chego e falo aqui, a defensiva tem que apresentar dados, eu sei o que eu estou dizendo, né? E aí muitas vezes os caras perguntam, mas por que esses caras não têm confronto? Eu digo, porque eu tenho dados. Vamos debater tecnicamente? Eu não tô falando mal da pessoa, eu não estou esculhambando ninguém, eu estou dizendo assim, vamos debater. Então, mobilidade urbana, né? E eu sou daquele que confronta o gestor, né? Eu vou lá e digo, ó, você está errado, por isso, por isso, por isso, por isso. Toda semana eu escrevo para jornal, toda semana, você pode ver vários artigos, né? Não sou eu que vou e peço, os jornalistas me ligam. Wilson, quer que você me ajuda aqui nessa pauta? Então, assim, eu acho que você, professor universitário, você tem que dar essa contribuição. Se você é procurado por um assunto que você sabe, que você vai saber que aquilo muitas pessoas vão ler, você tem que simplificar aquilo para que qualquer pessoa leia e entenda. A gente tem um papel social, entendeu? Não é só na sala de aula, mas fora dela também, né? Então, e como profissional, você tem a função social da profissão. Você tem que ajudar. Tudo isso ajudou lá na questão do fundamento dos bairros. A gente fez aquele relatório dos flechais, do isolamento social, né, que a gente chama, que eu fui o autor do relatório, né? Quando eu fiz esse relatório, junto com a Carol ajudou, a Isadora ajudou, né, também participou. Então, assim, houve né, mas quem coordenou, né, fui eu. Acabou que eu assinei, né? Legal. Esse relatório, a CPI do afundamento dos bairros de Brasília aceitou o relatório. Aqui em Maceió, a gestão municipal rechaçou o relatório. E lá, antes da CPI, e lá a CPI aceitou. Né? Então, assim, e isso entrou, inclusive, nas ações que estão rolando. Então, assim, minha gente, como é que pode? Aí você pega autoridades, vão lá e diz assim, esse pessoal da universidade sabe o que está dizendo, a gente sabe o que está dizendo, a gente sabe tudo e tal. Aí chega lá e passa aquela vergonha que passaram. Meu Deus. Né? Então, assim, essa é a contribuição da universidade, entendeu? A gente, quanto professor. Exatamente. E professor, é aquela coisa também, né? Se você está com estudo técnico, se você faz cria um documento realmente que foi baseado em estudos, você faz o que é feito na academia. O que é que você faz? Isso. Pega lá os dados e vai analisar e vai dizer por que isso, por aquilo. Todos os pares podem analisar ali e dizer, ó, exatamente. Isso aqui está errado por isso, por isso, por aquilo. Apresenta o dado. E daí vai. É assim que a ciência, né, caminha. Exatamente. Pelo visto não é ciência, é política, né? Aí vê esse negacionismo científico. Aí você vai perguntar, sim, existe negacionismo científico em Maceió, né? Ou uma espécie de negação do que é real, né? Não sei. Mas eu queria falar outra coisa. Sim, professor. O plano diretor de Maceió, ele mostra o atual, né? O que está vigente, né? O de 2005, né? Porque ainda não votaram o novo. Não votou o novo ainda. Né? O de 2005 é claro lá. Você pega macrozona número 6, que é um mapa da cidade. Você tem as zonas da cidade, né? Aí tem um mapa chamado macrozona número 6, que mostra a região do Bebedouro, da Levada, do Bom Parto, da Vila Brejal, daquela região toda, Trapiche, toda aquela região. Fernão Velho e tal. E lá tem assim, a região do Pinheiro e a região do Bebedouro, dentro desse mapa de 2005, ou seja, não tinha nada ainda do afundamento e tal, né? Diz assim, essa região está lá no mapa. Já publiquei isso uma vez. Área de expansão urbana, área de mobilidade urbana. Era área para passar metrô, área para passar a desenvolvimento da cidade. Detalhe, isso em cima das minas? Em cima das minas. Meu Deus. Ou seja, o Estado sabia que tinha mina, o município também. E por que fizeram um projeto? Ou a pessoa que fez o plano diretor, talvez, né? Inclusive, algum deles até trabalha comigo na universidade, né?
só desenhou e o outro setor não fez o que tem que fazer. Então, assim, eu fico pensando, meu Deus, como é que os caras fizeram o planejamento urbano da cidade de cima das minas? Ou esconderam durante um bom tempo, né? E os planejadores não sabiam, né, da existência da mina, que eu acho que provavelmente, não acredito que o professor universitário ia negar, né? Pois Então, faz sentido. esconderam. E aí, para finalizar a história dos mapas, lá nos flechais é ao contrário. Dentro desse mapa da macrozona número 6, lá diz assim: área de restrição à ocupação. E é onde estão fazendo o projeto flechais de desenvolvimento urbano. E a gente, como é que pode. Eu boto isso no relatório, eu digo, gente, o relatório diz que os flechais não pode fazer nada, é para manter do jeito que está lá. Porque o plano diretor não permite desenvolvimento urbano lá, está dizendo área de restrição urbana. Por quê? Porque é uma área de sensibilidade ambiental, uma área de mangue e tal, não pode fazer. Quer dizer, com todo o fundamento do bairro, além do fundamento do bairro, ainda estão pensando em fazer obra. Então, e fizeram agora escola, né, e tudo mais, aquele projeto flechais, né? Ou seja, o projeto flechais passou por cima do plano diretor. Contradição total, professor. Total, eu coloquei no relatório. E aí a pessoa, eu não vou dizer o nome da pessoa, mas a pessoa que analisou, né, lá, diz que aquilo ali é elucubrações ambientais, elucubrações urbanísticas. Agora, essas pessoas nunca tiveram coragem de falar isso publicamente, né? Mas isso eu guardei, porque no dia que a verdade vier e a população for ressarcida, eu vou expor essas pessoas todas e vou mostrar que eles estavam errados. Aguardamos ansiosamente esse dia, professor. Quero agradecer demais a sua presença aqui novamente, viu? Muito obrigado. Obrigado. É sempre esclarecedor escutar o senhor. Sempre à disposição, tá? Obrigado demais. Quem sabe, eu vou fazer uns eventos aí também, tá? E eu quero chamar vocês do Amplifica Cast para fazer, né, ao vivo lá, de repente a gente fazer um bate-papo, tá? A gente topa, com certeza. Estou organizando algumas coisas aí para a gente poder fazer. E outra coisa, quem está falando aqui hoje nada mais é do que informação pública. E quem achar que a gente falou muita coisa, falou exagerado, confronte a gente para a gente fazer o debate. É isso aí. Agora venha com dados, né, professor? Com dados. É isso mesmo. Meu querido, muito obrigado novamente. Valeu. Um abraço imenso para todas as pessoas que entraram aqui. Beijo para todo mundo. Amplifique Cast. Um beijo enorme, viu? Esse foi o professor Dilson Ferreira. Pois é. E aqui estamos. Até a próxima. Valeu, moçada. Obrigado, professor. Valeu. Um abraço. Abraço.